Capítulo 7 sobre o desfiladeiro da dificuldade. Vi então em meu sonho que Cristão prosseguiu até afinal chegar a um vale, onde avistou ao longo do caminho 3 homens profundamente adormecidos, com grilhões nos tornozelos. O nome de um deles era Simplório, outro se chamava Indolente e o terceiro Presunção. Cristão, vendo-os deitados assim, aproximou-se deles para ver se, quem sabe, os acordava. Então bradou: Vocês acaso são como os que dormem no alto do mastro? Provérbios 23:34. Pois o mar morto está debaixo de vocês, abismo sem fundo. Despertem, portanto, e venham. Caso se mostrem dispostos, também posso ajudá-los a livrar-se das cadeias. Se aquele que espreita como leão rugidor passar por aqui, certamente vocês serão presas fáceis de suas garras. 1 Pedro 5:8. Ouvindo isso, abriram os olhos e responderam assim: Não vejo perigo, disse Simplório. Quero dormir só mais um pouco, falou Indolência. Toda pipa deve ser de pé sobre o próprio fundo. Que outra resposta devo lhe dar? Acrescentou Presunção. Assim, voltaram a dormir e Cristão seguiu o caminho. Perturbou-se, porém, ao pensar que os homens expostos a tal perigo pudessem estimar tão pouco a bondade daquele que tão graciosamente lhes oferecia auxílio, tanto por despertá-los como por aconselhá-los, oferecendo-se também para ajudá-los a livrar-se dos grilhões. Estando Cristão ainda ali preocupado, vislumbrou 2 homens pulando o muro pelo lado esquerdo do estreito caminho e os alcançaram, pondo-se ao lado deles. O nome do primeiro era Formalista e o segundo chamava-se Hipocrisia. Assim como eu já disse, aproximaram-se e Cristão pôs-se a conversar com eles. Cristão: De onde vocês vêm, ó cavaleiros, e para onde vão? Formalidade e hipocrisia. Nascemos na terra da vanglória e vamos louvar no Monte Sião. Cristão: Por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores, porventura, não sabem que está escrito que aquele que entrar não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é ele mesmo ladrão e salteador? João 10:1. Formalista e hipocrisia. Soubemos que toda a gente daqui achava que ir até a porta só para entrar era perda de tempo, e que, portanto, a maneira habitual era tomar um atalho e pular o muro, como eles já haviam feito. Cristão: Mas violando assim a vontade revelada do Senhor da cidade, para a qual seguimos, será que ele não os terá como transgressores? Formalista e hipocrisia. Disseram-lhe que, quanto a isso, eles não precisam se preocupar, pois o que fizeram é seu costume e podem apresentar testemunho, se necessário for, de que isso já acontece há mais de 1000 anos. Cristão: Será que essa sua prática resistirá a um julgamento perante a lei? Formalista e hipocrisia. Disseram que esse costume, sendo de tão longa data, mais de 1000 anos, sem dúvida seria admitido como ato legal por qualquer juiz imparcial. E além disso, se estamos aqui no caminho, que diferença faz se chegamos por esta ou aquela entrada? Se estamos aqui, estamos e pronto. Você está no caminho e pelo jeito entrou pela porta. Mas nós que pulamos o muro também estamos no caminho. Em que aspecto é a sua condição melhor que a nossa? Cristão: Eu caminho segundo a regra do meu mestre. Vocês caminham segundo o rude raciocínio de suas fantasias. Vocês já são tidos como ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que ao final venha a ser tidos como homens verdadeiros. Entraram por conta própria, sem a orientação dele, e seguiram por caminho próprio, sem a misericórdia dele. Ouvindo isso, pouco argumentaram. Mandaram apenas que Cristão cuidasse de sua vida. Vi então que prosseguiam,
cada qual em seu caminho, sem muita conversa. Os 2 homens, porém, disseram a Cristão que não duvidavam da lei e dos mandamentos, mas que os cumpririam tão conscientemente quanto ele. Logo falaram: não vemos em que você difere de nós, senão pela capa que traz nas costas, que suponho lhe foi dada por algum de seus vizinhos para esconder a vergonha de sua nudez. Cristão: por leis e mandamentos vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto a esta capa que trago às costas, foi-me dada pelo Senhor do lugar para onde vou. Como vocês disseram, para cobrir a minha nudez. E a tenho como sinal da bondade dele para comigo. Pois antes nada tinha senão trapos. Além do mais, assim me consolo pelo caminho. Certamente creio eu, quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus, pois trago a sua capa às costas, que ele me deu gratuitamente no dia em que me despi dos meus trapos. Tenho, além disso, um sinal na testa, continuou o cristão, do qual talvez vocês ainda não tenham se dado conta. Um dos companheiros mais íntimos do meu Senhor gravou esse sinal aqui, no dia em que meu fardo caiu dos ombros. Digo-lhes ainda que me foi dada na ocasião um rolo selado, para eu me consolar pelo caminho com sua leitura. Recebi também ordens de entregá-lo no portão celestial, como sinal da certeza de que poderei entrar. Tudo isso são coisas que duvido que vocês delas sintam falta e as desejem, pois não entraram pela porta. A essas palavras não tiveram resposta. Apenas entreolharam-se e riram. Então vi que seguiram caminhos, eles todos, exceto o cristão, que se retardou, pois já não tinha o que conversar com eles, e agora só falava consigo, às vezes suspirando, às vezes aliviado. Também muitas vezes li o rolo que um dos seres resplandecentes lhe dera, com o que se revigorava. Acho então que eles todos prosseguiram até chegar ao sopé de um morro, onde na baixada via-se uma fonte. Também no mesmo lugar havia 2 outros caminhos, além daquele reto, provinha da porta. Um guinava à esquerda, o outro à direita, ao sopé do morro. Mas o caminho estreito seguia diretamente acima do morro. O nome da subida pelas encostas do morro se chamava Dificuldade. O cristão caminhou até a fonte e bebeu um pouco de água para se refrescar. Logo depois começou a subir o morro, dizendo: embora alto, pretendo sim subir este morro. Não, a dificuldade não me deterá. Eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida. Ânimo, coração, não tema nem esmoreça na subida. Melhor mesmo difícil é tomar o caminho certo, pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto. Os outros 2 homens também chegaram ao sopé do morro. Quando viram, porém, que a subida era íngreme e longa e que havia 2 outros caminhos a tomar, e supondo também que os 2 caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro com aquele que cristão tomara, resolveram então seguir essas trilhas incertas. Ora, o nome de uma delas era Perigo e a outra se chamava Destruição. Assim, um deles tomou o caminho chamado Perigo, que o levou até uma grande mata, e o outro seguiu diretamente o caminho rumo à Destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu, para não mais se erguer. Procurei então cristão com o olhar para vê-lo subindo o morro. Percebi que se antes corria, passara a caminhar, e depois a escalar, apoiado nas mãos e nos joelhos. Tão íngreme era a subida. Ora, mais ou menos a meio caminho do cume havia um caramanchão aprazível feito pelo senhor do morro para descanso dos exaustos viajantes. Chegando ali, cristão sentou-se para descansar. Tirou o rolo que guardava junto ao peito e leu para se consolar. Passou também a examinar mais detidamente a capa ou veste que recebera diante da cruz, deleitando assim um pouco. Por fim,
Deixou-se vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, o que o deteve ali até quase a noite. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão, mas estando ainda adormecido, alguém dele se aproximou e o despertou, dizendo: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6:6. Diante disso, o cristão súbito retomou a subida, apressando-se pelo caminho até chegar ao cume do morro. Chegando enfim ao topo, 2 homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante e o outro Desconfiança. O cristão disse a eles: senhores, por que estão correndo na direção errada? Hesitante disse que estava indo para a cidade de Sião e que subira até aquele lugar difícil. Mas continuou: quanto mais você avança, mais perigo encontra. E por isso estamos voltando. Isso mesmo, disse Desconfiança. Pois bem à nossa frente, no meio do caminho, vimos 2 leões deitados. Não sabemos se estavam dormindo ou despertos. Só pensamos que se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos estraçalhar. Vocês me deixaram com medo, disse Cristão. Mas para onde devo subir em busca de refúgio? Se voltar para a minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e o enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que lá estarei seguro. Tenho de arriscar. Voltar é morte certa, mas avançar é o medo da morte, e a vida eterna jaz além. Por isso vou prosseguir. Assim, Desconfiança e Hesitante desceram o morro correndo, e Cristão seguiu o caminho. Ponderando novamente o que ouvira dos homens, apalpou o peito em busca do rolo para ler e confortar-se. Apalpando, porém, não o encontrou. Então Cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo que acostumava aliviá-lo, e que seria também seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se, por fim, de que dormira debaixo do caramanchão, na encosta do morro, e caindo de joelhos, pediu a Deus perdão pelo seu ato insano, e voltou para procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar cristão não trazia no peito? Por vezes suspirava, por vezes chorava e repetidamente se repreendia por ter sido insensato a ponto de adormecer no lugar que foi feito só para breve descanso do viajante. Voltou assim tomando o cuidado de esquadrinhar o caminho com os olhos, de um lado e de outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo na jornada. Desceu até novamente enxergar o caramanchão, onde se sentara e dormira, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe à mente com força redobrada a insensatez de ter adormecido. Descia assim, lamentando aquele sono pecaminoso, e dizia: ah, desventurado homem que sou, Romanos 7:24, por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio às dificuldades, por ter cedido assim ao desejo da carne, por ter usado o descanso para aliviar a carne, quando o Senhor do morro o fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dei em vão? O mesmo aconteceu aos israelitas por causa do seu pecado, pois foram enviados de volta pelo caminho do Mar Vermelho. Tenho agora de trilhar este caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria, não fora esse sono pecaminoso. Quanto já não poderia ter avançado no caminho em todo esse tempo? Tenho de repisar os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ah, quem dera não ter dormido. Por fim, alcançou novamente o caramanchão, onde por algum tempo ficou sentado chorando. Mas afinal, como tanto o ansiava, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo,
que logo pegou com afã e temor, guardando-o novamente junto ao peito. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo? Pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim guardou-o junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado seu olhar ao lugar onde ele estava, e com alegria e lágrimas retomou a jornada. Mas, como que ligeireza não subiu o caminho até o cume. Porém, antes de lá chegar, o sol já se pusera, e isso fez lembrar a futilidade de seu sono, e assim novamente se pôs a condoer-se. Sono pecaminoso! Por sua causa, então, a noite me surpreende no meio da jornada. Tenho de prosseguir sem o sol, as trevas devem cobrir os meus passos, e ouvirei os lugubre ruídos das criaturas da noite. Tudo por causa desse sono pecaminoso. Agora também se lembrava da história que desconfiança e hesitante lhe havia contado. Quantos se apavoraram ao ver os leões. Então novamente pensou o cristão consigo: esses animais saem à noite em busca de presas, e se me encontrarem no escuro, como poderei escapar? Como evitar ser estraçalhado por eles? Assim seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava seu deplorável deslize, ergueu os olhos e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito imponente, e o seu nome era Belo.